E aí, rapaziada, eu sou Éder de Oliveira e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou fazer uma entrevista com o autor do livro A Rainha de Gesso, que está disponível completo no Wattpad. Ele é o Danilo Pessoa, também conhecido como meu irmão. Eu vou conversar, bater um papo com ele. Algumas pessoas também mandaram algumas perguntas e você confere logo depois da vinheta. Roda aí. A história se passa em um reino fictício chamado Thorin, e a personagem principal é a Jordana. Ela é a dama de companhia da princesa, no caso a princesa Irene, e o reino tá ok, tá tudo normal, até que uma explosão criminosa, né? Alguém fez isso, mata o rei e fere gravemente a princesa Irene. A princesa Irene, então na história, há um salto temporal de 3 anos. A princesa Irene ficou reclusa nos cômodos dela, no quarto dela, por 3 anos. E dizem, os boatos dizem, e a Jordana que conta em primeira pessoa pra gente, que ela sofreu graves queimaduras no rosto e por isso ela ficou reclusa e tal. E vai haver a reapresentação dela para a sociedade, da princesa Irene para a sociedade. E, misteriosamente, nessa reapresentação, que também é a coroação da princesa Irene para se transformar em rainha, ela surge usando uma máscara de gesso, que a sociedade inteira achou meio horripilante e tal. E como se não fosse estranho bastante, a Jordana, ainda tentando acostumar a cabeça dela com tudo isso que ela viu, com a ex-amiga dela deformada, né, aparentemente deformada, ela é abordada por uma mulher vestindo umas roupas meio rasgadas, falando que ela é a verdadeira princesa Irene, agora rainha, e que a outra é uma impostora. Então, a partir desse mote que a história vai se desenvolvendo, e quem já leu a história acaba descobrindo que esse é o micro, né, da história. Existe, de acordo com o que você vai lendo, a história vai se ampliando para vários outros núcleos e a gente descobre que há uma coisa bem maior do que a pergunta quem é a verdadeira rainha e quem é a falsa, né? Então, esse foi o primeiro livro que eu usei uma técnica desde o início, a técnica se chama Snowflakes. Se a gente for pegar mesmo passo a passo dessa técnica, você tem que resumir o livro em uma frase, a ideia principal do livro. E aí, a partir daí, você vai ampliando para um parágrafo e vai ampliando para vários parágrafos. No caso, quando a gente pega esses vários parágrafos, no meu foi um parágrafo para cada capítulo. E aí a gente pega os personagens, tem que fazer, quem joga RPG conhece mais ou menos a técnica, é a mesma coisa, você pega uma ficha de personagem, coloca nome, característica física, personalidade, e vai criando realmente aos poucos. Então você vê como que de uma frase foi ampliando, 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 até realmente você ter os vários vieses, né, de todos os personagens, os vários núcleos. E aí, a partir daí, você consegue ver a história como um todo mesmo. Mas eu gosto muito dessa técnica porque eu, pelo menos na parte de escrita, eu comecei a escrever por contos. Então, eu sempre fui muito focado nessa coisa do micro, menos é mais e tal, né? Então, me ajuda muito. Existem várias técnicas e quem tiver, quem pretender escrever livros, tem que ver qual técnica ele se adapta melhor, né? O livro A Rainha de Gesso se passa em um reino, né, que está muito longe da nossa realidade, é uma coisa mais europeia. Eu realmente me inspirei tanto na parte da coroação como no modelo mesmo real, na realeza britânica, né, e eu achei muito legal que, apesar dessa realidade ser bem diferente da nossa, as outras coisas que englobam a história tenham se tornado próximo da nossa realidade brasileira, né? Muita gente que leu o livro veio falando, isso se inspirou no Brasil, na política brasileira, e tem realmente muita coisa disso. Outras inspirações. Claramente, quem assistiu Goodnight Mommy, que é um terror austríaco. A personagem principal é a Jordana, mas quem dá o nome ao livro é a Rainha de Gesso, a Rainha Mascarada.
Essa é uma personagem totalmente inspirada na mãe desse filme Goodnight Mommy, e acho que se eu não tivesse assistido esse filme, não sei se a Rainha de Gesso teria saído do papel. Outra coisa também, quando eu comecei a escrever, eu estava mergulhado na série House of Cards, então foi também outra grande inspiração para mim. Acho que esses foram os que mais me inspiraram. Também tem uma referência ou outra do livro 1808. E também eu acabei, a partir desse livro, na verdade, gostando dessa coisa, desse universo real. Né? Quase que eu me esqueço, a série The Crown, que visualmente, né, tudo bem que o livro não é uma ferramenta, uma plataforma visual, mas enquanto eu escrevia, a minha visualização das cenas era muito próximo da série The Crown. Uma coisa que me ajudou muito é o fato do reino ser fictício, né? Então, por exemplo, o vilarejo, que eu acabo apresentando mais no final da história, que é de onde a Jordana veio, né? O cenário eu tentei escrever uma coisa bem próxima do Nordeste, por exemplo. Então, uma coisa mais árida, mais seca, obviamente não estou generalizando, é uma parte específica do Nordeste. Por outro lado, teve muitas coisas que eu precisei pesquisar, sim. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro bem de ter pesquisado são os materiais que os estábulos eram feitos antigamente. Porque a cena da explosão acontece dentro do estábulo, então eu precisava saber se o fogo ia se alastrar lá, se o material era inflamável ou não. Eu cheguei a pesquisar também sobre vestimentas da época, eu me inspirei muito na parte de figurino na era vitoriana da Inglaterra, e também pesquisei sobre a formatação de um reino, né? A rainha, quando se casa com alguém que não tem sangue real, esse alguém que não tem sangue real vai ser rei? Aí eu descobri que não, que tem uma outra terminologia. Então, é pesquisa. Funciona assim, no Wattpad é uma rede social para escritores gratuita, e tem o Rascunhos de Ouro, por exemplo, é um concurso não oficial do Wattpad. Então, se eu só tenho um perfil lá no Wattpad, quiser criar um concurso, eu crio um concurso, quem quiser se inscreve e assim o concurso se dá. Tem também outra modalidade de concurso no Wattpad, que são os oficiais, que são as próprias pessoas, grupos que são vinculados com o Wattpad, que criam esse grupo. Então, o concurso oficial por conta disso. Existem os concursos segmentados, que foi esse que eu ganhei no caso, que era só livros de suspense e mistério. E existe também o principal prêmio, que ainda vai rolar esse ano, que é o Whats, que seria mais ou menos um Oscar dentro do Wattpad. E eu tive, acho que 2 meses e meio para escrever o livro todo. E depois de um mês que eu já tinha terminado o livro e publicado ele todo, foi divulgado o resultado do concurso, que eu fiquei em primeiro. O Rascunhos de Ouro eu participei alguns meses depois e fiquei na segunda colocação. E entrando agora na tua pergunta mesmo, a repercussão foi muito além do que eu esperava. Depois que eu ganhei o concurso, eu acabei saindo em matérias de jornais. Muita gente que eu não tenho tanto contato, eu conheço, mas não tenho tanto contato, veio me falar que leu o livro e que gostou muito, e teve uma repercussão muito legal mesmo, tanto de conhecidos, tanto de amigos, familiares e gente que eu nunca vi, que é uma das coisas que o Wattpad proporciona, né? Esse intercâmbio de pessoas que nunca se viram, mas que tem na literatura algo em comum. Tem muitos engraçados. Eu não vou lembrar agora quem escreveu ou especificamente o que, mas o livro Rainha de Gesso tem algumas viradas ao longo da história, né, do enredo. E a cada virada tinha gente que me xingava, mas de uma forma engraçada, né, sem ofender, falando que eu sempre estava enganando o leitor e tal. Teve muita coisa divertida, muita coisa também que eu meio que não gostaria que eles tivessem já sacado a ideia, mas teve gente que já sacou o meu plot twist logo no início, na grande virada do roteiro, logo no início postaram, outras que nem imaginaram, e assim, essa interação eu acho que a cereja do bolo do Wattpad é essa interação. Quando você não tem uma plataforma como essa, você escreve tudo,
a não ser que você mostre para um leitor beta, alguém que realmente você queira o feedback, né? Você só vai saber a repercussão no final, depois que o livro está publicado. No Wattpad, ele te permite publicar capítulo por capítulo. Às vezes você nem tem a história inteira, o Rainha de Gesso tinha mais ou menos 3 capítulos à frente. Aí a gente acaba vendo o que funciona, o que está funcionando, o que não está. E acho que isso dá uma motivada a mais para mim, pelo menos. O que deu mais trabalho foi o 8º. Essa coisa de julgamento, né, eu tive que pesquisar muito. Não foi tão especificamente de como que era um julgamento na época da realeza, na época século XIX, não foi isso, mas eu não tinha direito ideia assim concreta de como funcionava um tribunal. Eu, obviamente, dei umas adaptadas, porque o reino, por ser fictício, tem as suas próprias leis, mas eu não podia fugir muito de algo que fosse verossímil, né? Então, assim, deu muito trabalho, e é o maior capítulo também em número de palavras, em extensão, acho que foi umas 3.000 e poucas palavras que tem esse capítulo. Eu gosto muito do último capítulo, que tem a grande revelação, e também a inserção dos pais da Jordana, que eu acho que saiu bastante do universo que estava até então, né? E eu também não eles usam uma linguagem diferente da linguagem do povo que vive na capital, lá no Reino de Torim. Eu não sabia direito como seria essa repercussão e o feedback foi positivo. O pessoal falou que gostou da forma como eu contei a história a partir da visão dos pais da Jordana. É uma pergunta boa, mas eu acho que pelo menos aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de votar. Bem ou mal, são as caras que geralmente aparecem pra gente, mas bem ou mal a gente vota. No Reino de Torim a população não tem ainda essa oportunidade. É uma monarquia e ponto, por enquanto, né? Obviamente, como qualquer outro lugar que teve na história, pode haver revoluções e tal, mas até o momento eles não têm politicamente a chance de mudar a situação, né? Quem tá lá, quem tem o sangue azul, continua. Aqui, pelo menos, a gente, bem ou mal, tem algumas opções melhores ou piores, mas acho que o Brasil ainda consegue ser um pouquinho melhor que o Reino de Torim. Então, vai ter um segundo livro, pelo menos um segundo livro. Não consegui ainda colocar tudo que vai ter no livro, se mais um livro vai ser suficiente para dar conta desse universo que eu criei, ou se será uma trilogia. No máximo vai ser uma trilogia, mas um a mais já é garantido. Haverá também outros 2 spin-offs, então esse livro adicional, que é a sequência da Rainha de Gesso, e mais esses 2 spin-offs, vão dar conta de citar, pelo menos, de introduzir essas 2 ilhas para o universo da Rainha de Gesso, né? O meu plano é que esse ano ainda saia a Rainha de Gesso impressa, seja por editora ou mesmo de forma independente, né? Muita gente não tem tanta facilidade para ler no virtual, né? Para todo escritor, acho que não tem nada melhor do que ter a sua obra impressa, né? Você poder pegar ela, e então tá nos planos, sim. Hoje em dia, eu não sei se tem uma figura, sendo homem ou mulher, que consegue representar na totalidade esse sinônimo de garra. Eu acho que todo mundo tem sua própria representação do que seria isso. Na música tem algumas pessoas, na própria política tem outras, em vários segmentos, mas não tem uma que consiga englobar tudo. E eu acho que isso é bom. Essa ideia de que existe um salvador da pátria não é tão viável. Então eu acho que cada segmento tem a sua própria referência, mas não tem um que consegue englobar tudo. Então, o mundo segmentado eu acho que é um mundo ideal, porque é um mundo democrático. O que não pode acontecer, que é o que está acontecendo hoje, são essas segmentações acharem que um lado é inimigo do outro. Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que todo mundo tem uma necessidade de se expressar de alguma forma. Eu
Desde pequeno, realmente, eu escrevo bastante. Aí chegou um momento da minha vida que eu acabei me expressando mais pelo teatro. Mas acho que a escrita é realmente assim, a forma ou meio que eu consigo me dar melhor na questão de expressar o que eu estou pensando. No começo não tinha tanto foco, então por isso, não desmerecendo quem escreve contos, mas eu queria escrever algo que tivesse tivesse uma história maior, né? Eu estava pensando que esse ano eu conseguiria já pelo menos iniciar o livro, mas acabou surgindo eu tô com outros planos de vida mesmo para esse ano, que eu não sei se eu vou conseguir iniciar ainda em 2018. Mas 2019 eu pretendo sim que tenha continuação. Esse ano, quem sabe, um spin-off. Eu acho que se realmente for uma trilogia, tem densidade suficiente, tem história suficiente para virar uma série. Se você pegar só a Rainha de Gesso mesmo, aí seria mais um filme mesmo. Eu não sei se eu gostaria de ver atores tão conhecidos. Eu acho que dar oportunidade para rostos novos seria o ideal para mim. Porque é muito difícil você desvencilhar alguns atores do que ele já fez para uma história que ainda mais séria, né? Mas, vamos ver, vamos tentar pegar um personagem. O Lord Donato Arone, que é um dos personagens que eu mais gosto do livro, eu não tinha pensado ainda em ator, hein? O Lord Donato eu não sei. A Baronesa de Pomal, se fosse a Fernanda Montenegro, ia ser um sonho, né? Fernanda Montenegro ou a própria Natalia Timber, que tem ela como vilã é muito boa também. Acho que esse é o que eu consigo pensar agora de momento de atores conhecidos. Beleza. E brasileiros. Eu gostaria muito que se um dia essa história fosse adaptada, que fosse no Brasil, que fosse com atores brasileiros, produção brasileira, porque assim como a literatura nacional não é tão valorizada como a do exterior, está melhorando muito, né, nessa coisa de reconhecimento, mas ainda não tem do público um carinho tão especial quanto várias obras do exterior. O audiovisual brasileiro também, exceto as novelas, tem também não sei se é preconceito, mas o público geralmente fica com o pé atrás. Quanto mais a gente se apropriar do que é nosso, a gente vai conseguir levar a nossa literatura, a nossa arte para o exterior com um toque brasileiro mesmo. Lord Donato Arone, Eduardo Cunha, na época do impeachment da Dilma. Eu acho que ele é uma figura que, inconscientemente, eu meio que me inspirei para o personagem. Eu acho assim, que como referência assim, mais direta seria esse. Mas, assim, o cenário de Torin eu me inspirei bastante mesmo do Brasil. Então, tem um pouco de cada político. A Rainha Mascarada tem um pouco de cada político. A que se diz a rainha tem um pouco de cada político. Rola até um golpe, assim, né? Rola um golpe. Então, assim, eu não sei se eu me foquei tanto em figuras políticas do Brasil, mas no cenário como um todo. Então tem o golpe, tem uma pessoa que tomou o lugar da outra, né, através desse golpe. Tem vários casos de corrupção, vários casos de moralidade, o poder acima de tudo. Então, assim, eu acho que mais no contexto eu me inspirei do que em figuras específicas. Então, eu acho que foi um pouco dos dois. Quando a gente cita uma personagem em qualquer obra, e não mostra, ou seja, no livro, obviamente, a questão não é visual, todo mundo já pensa a personagem como uma personagem branca. Então, eu quis causar, assim, um incômodo quando essa questão é revelada, né? O que eu quis, eu não sei se eu consegui, é que o leitor se perguntasse por que a primeira opção é que Jordana era uma personagem branca. Entendeu? Fora também que tem muita questão de representatividade. Eu acho que um livro que tem várias cores de pele consegue dialogar com um público maior.
Isso me lembrou Antônio Bujanra, provocações. Então, eu acho que eu mesmo, por mim, eu não conseguiria dar uma resposta tão profunda quanto a pergunta. Então eu vou citar um outro pensador, um outro artista que eu acho que ele define muito bem, que é o Charlie Chaplin. Ele fala que a vida é uma peça de teatro que não admite ensaios. Então agora deixa aí os canais no Wattpad, enfim, pra galera que ainda não leu, que não conhecia e acabou conhecendo a partir de agora, leia. Então, tá no Wattpad, você entra www.wattpad.com e nas buscas você pode digitar Danilo _ Pessoa, que você vai localizar meu perfil, ou pode digitar direto a Rainha de Gesso. No Danilo _ Pessoa você consegue olhar todas as obras que eu já escrevi, e tem uma novidade que é a tradução para o inglês da Rainha de Gesso, The Plaster Queen, e está sendo publicado, tem 3 capítulos por enquanto. Agora que você está assistindo o vídeo pode até ter mais, né? No Wattpad, como o Éder mesmo disse, tem essa questão da interatividade, então, por favor, se vocês estiverem lendo e gostando, votem no livro, porque ajuda a gente no ranking. Comente, porque ajuda a gente no ranking. E não só é questão de ranking, né? É uma motivação a mais para a gente continuar escrevendo. E uma motivação a mais para vocês lerem o livro A Rainha de Gesso é que o Wattpad, o próprio grupo do Wattpad, ele colocou A Rainha de Gesso como uma das histórias de destaque, que é um seleto grupo que as pessoas que trabalham para o Wattpad selecionam a dedo as histórias que eles mais gostaram, e A Rainha de Gesso orgulhosamente está lá nessa lista. Então confere lá, confere outras histórias do Wattpad, porque tem muita coisa legal produzida aqui por brasileiros, de forma independente, ainda no virtual só, mas tem tudo para crescer mais e mais e mais. E é isso, fica o convite para vocês que gostam de literatura nacional. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deem aquela lida e no Wattpad, na Rainha de Gesso. E se você não é inscrito no canal do Cinema e Pipoca, inscreva-se, que isso ajuda bastante a gente. E continue acessando cinemaepipoca.com.br. Um grande abraço a todos e até mais.